Nesse vídeo eu vou te mostrar como o WAPV System pode melhorar os seus trades, tanto no Day Trade quanto no Swing Trade. Para você que já é usuário, vou dar várias sacadas para melhorar o seu operacional. Meu nome é Eduardo Custódio, seja muito bem-vindo ao iCoffee Academy. Aqui nós falamos de análise de preço-volume com base no método Wyckoff, utilizando também VSA e outros modelos de preço e volume. Tá bom? Então aqui na tela nós temos o nosso WAPV System, que é um assistente operacional com base em preço, volume e delta. Estamos no gráfico do dólar e aqui no dólar nós utilizamos sempre, não no dólar, né? No mercado em si nós utilizamos sempre as três leis de Richard-Wyckoff: preço e volume, oferta e demanda, causa e efeito. E isso fica muito claro aqui no gráfico. De cara, para você entender o que eu estou falando, eu já vou te mostrar aqui esse fundo, tá? Então, nesse fundo, nós tivemos aqui, deixa eu te mostrar, esse daqui é o nosso indicador chamado OVA Swing. O indicador OVA Swing, ele te mostra, esse indicador, ele te mostra, aqui, ele te mostra volume negociado, ele te mostra delta negociado, te mostra quantidade de variação em pontos, né? E te mostra um ícone chamado AlgoTrade, tá? Desenvolvido aqui pela Coffee Academy. Então, com essas informações, isso daqui é um dos indicadores, tá? Com essas informações, você consegue ver o mercado em ondas, porque o Wyckoff falava que o mercado se move em ondas. Então, a gente consegue ver o mercado se movendo em ondas, você consegue mudar a quantidade de tick, né? Isso seria a quantidade do giro. O indicador ele não repinta. Se ele marcou esse fundo, então esse fundo será marcado para sempre, tá? Ele não vai mudar. Agora que você já entendeu mais ou menos sobre esse indicador especificamente, deixa eu te falar. Então nós tivemos aqui esforço versus resultado a partir do momento que a gente vê o mercado trabalhando. Então nós temos o delta negativo nessa queda de 1.288 com volume de 25 mil, e depois tivemos aqui embaixo outro delta, outra quantidade de volume e o nosso OVA Swing marcando também aqui no fundo. Então nós tivemos uma pequena diminuição do delta, mais menor, né, porém menor, e tivemos uma diminuição de volume nessa região. Consequentemente, né, em cima nós tivemos menor a quantidade do delta, menos 71, depois ele ficou menos 17. Então, a partir do momento que ele vai diminuindo, quer dizer que, né, de 100, 80, 90, então ele está diminuindo, ele vai mostrando que a intenção, né, a quantidade de gente vendendo está diminuindo. Inclusive, depois agora, né, nesse último momento, entrou um 12 positivo. Então, é a agressão positiva com o número 12 ali. Então, o mercado deu essa pequena virada. Quer dizer que o mercado vai seguir subindo? Não, isso a gente nunca vai saber. Então, por isso que nós usamos esse assistente, que ele vai fazendo a leitura do mercado e a gente vai interpretando conforme as informações vão surgindo. No vídeo, no shorts que eu botei, deve estar aí o primeiro short de hoje. Se você der uma olhada, você vai identificar que eu fiz essa venda nessa região. E agora eu vou explicar para você uma das estratégias que a gente utiliza para ficar uma coisa bem objetiva aqui com o WAPV System, tá? Então a gente tem a estratégia objetiva e o resto dos indicadores para complementar o operacional. Basicamente, a estratégia agressiva, são três estratégias: moderada, conservadora, moderada e agressiva. Essa daqui é a estratégia agressiva, eu já vou te falar por quê, tá? Mas sempre usado com bastante cautela, como é falado lá pelo Rodrigo na nossa sala ao vivo, tá? Sempre usado com cautela. Vamos lá. Então, o que consiste a estratégia agressiva? Você tem que ter o nosso rastreador Jack no modo negativo, a gente está falando de venda. Você tem que ter o nosso Force Weakness, que é o nosso indicador de volume acumulado,
no modo venda também. E o gatilho, você precisa ter um gatilho, né? E o gatilho será o candle vermelho, tá? Você consegue ver na tela que você tem candle vermelho, tem candle azul escuro, tem candle rosa, tem candle verde, tá? Então, na venda, você vai ter o candle vermelho, tá, Eduardo? Então, como que é basicamente? Basicamente é isso daqui. Então, a gente tinha, vai dando check no checklist, né? Você tem um jack vermelho, você tem força weakness vermelho, você tem o candle vermelho, abaixo do candle vermelho, você executa a sua venda, foi isso que a gente fez, tá bom? Então, a gente estava olhando um outro tempo gráfico, no qual o outro tempo gráfico, o VWAP, batia nessa região. Então, fui e deixei o VWAP para sair nessa região aqui. A gente consegue ver que regiões de VWAP, o mercado tende a trabalhar nessa região. Ó, trabalhou nessa região, aqui era uma região de VWAP, aqui outra região de VWAP, aqui nós estamos olhando o 2 minutos, tá? O tempo gráfico de 2 minutos. E o mercado agora ele vai virando. Outra coisa legal, eu não vou nem pausar, porque senão você não consegue identificar, é a gente conseguir ver aqui, ó, a agressão em real time, tá? Para você que faz scalp, para você que quer ver como o mercado está se comportando. Então a gente tem, ó, em real time aqui a agressão é 1.100 e já diminuiu, né? 1.000, 1.100, estava em 1.200. Então a gente consegue ver o volume em cima, em verde, e a gente consegue ver a agressão embaixo. E do outro lado ali, ó, do lado da agressão, a gente consegue ver a variação percentual, tá? Então tem muita gente que faz, ainda mais no dólar, né? Então, a gente olha, chegou em 1%, então você tem aqui diretamente no seu gráfico. A gente costuma falar que é uma leitura de fluxo, né? Diretamente no seu gráfico. Aqui a barra já ficou azul, mostra intenção de compra mesmo, ó, muita gente entrando ali nessa região. E depois, eu falo nesse exato momento, tá? Porque tudo pode mudar. A gente está olhando o que está acontecendo nesse momento, tá bom? Então, deixa eu dar uma diminuída aqui. E, a princípio, era isso que eu queria falar desse indicador. Aqui embaixo nós temos o ADH. O ADH é um indicador que mostra agressão também. Então, nós temos o verde e nós temos o vermelho. Então, entrada de agressão, ó, no vermelho, no verde, entrada de agressão aqui, ó, no vermelho. Pode ver que nessa queda o mercado trabalhou bastante em agressões vermelhas. Quer dizer que não tem agressão de compra? Tem agressão de compra, porém a agressão vermelha ali, né, agressão vendedora, é agressão soberana. Foi isso nesse movimento aqui de queda, tá? O que a gente pode ver mais? Vamos diminuir aqui esse zoom para a gente poder estar vendo aonde eu agrupei, aonde eu coloquei ali aqui atrás, ó. Aqui onde eu coloquei o nosso VWAP Custom, ou VWAP ancorada, e lá no fundo a VWAP ancorada também. E as duas foram rompidas, tá? As duas foram rompidas. Você pode estar usando isso como região de alvo, pullback, talvez um pullback aqui, depois você fica olhando o que movimento no mercado vai fazer. Outra ferramenta interessante que você pode estar colocando no seu gráfico seria o nosso Smart, tá? Então aqui no canto, no nosso canto direito, nós temos o Smart e ele identifica 12 tempos gráficos, tá? Com base no rastreador Jack. Então a gente tem que no 1, 2 e 3 minutos o mercado ele está positivo e no 4, 5, 10, 15, 30 ele está negativo, tá? A gente está vendo ali, ó, que está piscando no H1, provavelmente o mercado deve estar numa resistência ali de H1, na região de H1, mesmo estando vendido. Isso é muito importante para você ter a correlação entre os tempos gráficos, tá bom? Para tirar, o que a gente faz? Vem aqui, ó. Cuidado, essa tela tem muita coisa. Essa VWAP aí não tem nada a ver. Clicou em excluir, tirou da tela. Tá bom? Simples assim. Eduardo, sei lá, ADH. Outra coisa, o ADH, você consegue ver ele em formato de linha, deu 2 cliques, pode mudar aqui para volume tick, volume real e mudar modo histograma. Pronto, mudou o modo histograma, deu um true, pronto. Agora, sim, visualmente assim ficou bem melhor, porque eu consegui ver depois que o mercado, né, trabalhou aqui, ó, essa queda, o mercado trabalhou essa queda aqui, tudo para baixo, ele deu uma sentida e agora está subindo, tá? Tudo isso é análise, tá? Isso é complementar
ao seu operacional. Ao seu operacional, tá bom? Outros indicadores interessantes seria o Smart Point. O Smart Point ele marca essas informações aqui, ó, do lado. Então aqui a gente tem, ainda não tem de forma automática para marcar o ajuste, a variação do ajuste, nem o VTC. Então o que você tem que fazer? Clica nele e aqui você bota o ajuste, tá? No Profit Chart tem um ajuste, a gente usa o Profit Chart, algum grupo, algum lugar. Ah, o ajuste do dólar é em tal, sei lá, 5,609. Um exemplo, 5,609, né? 5,609. Então, quando a gente der um OK, ele vai marcar o ajuste no 5,609 e as variações em relação a ele. Dá um OK, tá? Então ele já acertou ali. Lógico que eu fiz aqui de forma aleatória. Você tem que estar olhando isso daí para ver se está certo. Outra coisa que a gente pode estar vendo, suporte e resistência. Clicou no suporte e resistência. Então a gente já tem aqui, ó, coincidência ou não. Talvez você não está vendo a tela toda, mas o mercado puxou um suporte, ó, verdinho, ó, lá de trás, onde o mercado deu uma parada. Então você também que gosta de estar operando aí regiões de oferta e demanda com base em preço, até aqui no topo, o mercado subiu, chegou numa região que ele sentiu a subida, então ele foi e deu uma travada. Tudo isso está sendo analisado aqui diretamente no seu gráfico, tá? Livro visual. Vamos ver se o livro visual aqui, ó, livro visual. Clicou no livro visual, ele já aparece na sua tela também. Dá para mudar o livro visual. Tem um vídeo falando só do livro visual. Você consegue colocar por quantidade de lotes, tá? Diretamente na sua tela. Quer tirar o livro visual? Clica em excluir, ok? Agora vamos dar uma olhada em outros gráficos. Aqui, ó, Ova Swing, Ova Wave, para quem gosta, né? Que é o famoso Wave Wave. Então, o nosso Wave Wave, ele não repinta. Você pode estar olhando aqui, ó, cada barra dessa é onde teve o maior volume. Então, lembrando, até esse momento, aqui tinha sido o maior volume. Depois aqui tinha sido o maior volume. Aqui foi o maior volume. Tem gente que opera só olhando isso daqui também. Pode dar 2 cliques e colocar de forma a plotar no eixo negativo, eu gosto disso aqui também, e mostrar maiores volumes sim ou não. Então aqui a gente também consegue estar olhando o giro do mercado, tá? Pronto, você tinha esse movimento, depois o mercado caindo e ficando positivo. Lembrando que ele também não repinta, o nosso Wave não repinta. Clicou em excluir, saiu, tudo certo. Trabalhar lá em cima a gente já consegue ver, ó, que o mercado está negativo, trabalhando sempre do lado do mercado, se esse for o teu operacional. Vamos lá? Então agora a gente vai dar uma rodada aqui embaixo, WDO nos 5 minutos, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos. Foi o que eu tinha acabado de falar, que a nossa saída tinha sido aqui, ó, cadê? No 5 minutos. Aqui, ó, tinha sido em cima de uma VWAP, então por isso que a gente saiu ali. A entrada agressiva teria sido aqui, olha só que entrada interessante. Poderia ter pego todo esse movimento, poderia ter saído daqui, só daqui até aqui já dá um movimento bem interessante, tá? E a gente pode olhar para trás também, falando ainda da estratégia agressiva, o que no dia anterior, tá? No dia primeiro, que é o dia anterior, mesma coisa. Então, se você tem rastreador Jack, deixa eu tirar um pouco aqui, que está bem embaçado. Vamos tirar aqui, ó, excluir, suporte e resistência. Olha só como ficou bonito essa região do suporte e resistência marcada, o mercado chegando com bastante, né, com barra de intensidade nessa região. Aqui a gente nem está com Ova Swing, tá? O Ova Swing é bem complementar à análise. Aqui é só olhando essas informações aqui mesmo, ó. Agressões de venda, força weakness, mercado trabalhando abaixo do fechamento do força weakness no dia anterior. Então, é muito interessante para quem fez essa venda aqui. Falando do dia anterior, como eu disse, então a gente teve o dia anterior, o Força Weakness trabalhando no lado positivo, mercado positivo, né, Jack verde, e aqui nós tivemos um candle verde, então você compraria o rompimento desse candle, também deu esse movimento aí. Por que a gente fala que é estratégia agressiva? Porque sempre vai estar aparecendo os gatilhos, tá? É muito importante
ficar de olho nisso. Porque, vou comprar aqui, intuitivamente, tá dando gatilho, eu vou entrar. Aí você conseguiu entrar justamente no final do movimento, tá bom? Então, prestar atenção nisso daí. Você pode criar suas próprias regras. Vou esperar fazer um pullback e quando voltar para cima do pullback, eu entro. Alvo no topo anterior, alvo 2 para 1. Aqui, ó, outra entrada. Vou esperar voltar no jack. Quando eu chegar no jack, fizer um pullback no jack, força weakness positivo, eu vou entrar. Então, assim, você pode criar os seus próprios parâmetros. Mesma coisa foi aqui na venda. Então, o que, que a gente vendeu? Justamente por isso, ó, porque perdeu aqui. Mas foi uma entrada atrasada. A gente fica com aquela sensação, pô, já entrei atrasado, ou então deixa eu olhar um alvo mais curto, tá? Do que, diferentemente, se já tivesse entrado aqui, poderia ter sido um alvo aqui, quando romper aqui, a gente entra aqui, tá? Então, isso aqui só falando da estratégia agressiva, tá? E aqui falando de day trade. Vamos dar uma olhada aqui no índice, tá? No índice também, mesma coisa, tá? Então, falando de compras, força weakness verde. Aqui a gente tem uma informação importante, que aqui nós tivemos um cluster. O que, que é o cluster? O cluster é um agrupamento de candles. Então, nós tivemos esse candle azul escuro e o mercado não rompe nem para cima nem para baixo, tá? Então, a gente fica aguardando o rompimento dele até que ele faz esse rompimento aqui. Se a gente já entra direto aqui, deu a entrada, não vamos mentir, teria tomado um stop, ou o stop teria ficado muito grande, então tem que ver isso aí também. Não é porque deu a entrada que você vai entrar, tem que ver se cabe no seu operacional. Aqui a gente está no tempo gráfico de 5 minutos, tá bom? Se entrou ali, o stop era abaixo de 50% desse movimento, que é uma região importante, geralmente o mercado volta para buscar, não teria dado stop. Ou você cria um critério, vou esperar o pullback para depois entrar. Teria dado pullback, depois você teria entrado. Mas você poderia ter tomado, então eu entrei aqui, tomei o stop, tá, mas depois dessa entrada aqui, depois dessa entrada aqui, com stop aqui, depois dessa entrada aqui. Então, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com a estratégia agressiva, porque realmente é muito agressiva, tá? Você pode ir ajustando stops também, depois da entrada, tá? Essas aqui são sacadas para você que está já utilizando a ferramenta, tá? E sacadas também para você que não utiliza essa ferramenta, mas pode estar pegando alguns sites dentro do seu operacional, que seria o quê? Tá colocando, subindo, né, os stops para candles com volume, tá? Regiões importantes. Então aqui, ó, você vai subindo seu stop até a hora de você ser estopado e sair no operacional. Outro ponto também legal, que são entradas ditas por David Weiss, seriam as entradas de spring, que ele chama de spring. O mercado esticou, tu fala, não vou entrar, mas você marca essa região. Quando o mercado volta nessa região aqui, você teria um ponto de entrada com um candle sem volume, que poderia ser um sem demanda, tá? Um candle sem, na verdade, sem oferta, porque estava caindo. Um candle sem oferta, então você pode estar entrando no rompimento dele, aguardando esse movimento. Aqui o mercado não chegou a se deslocar, então você cria um critério de um deslocamento no pullback. O mercado fizer um sinal de pullback na região, você entra no rompimento dele. Isso daqui é uma estratégia básica que tem gente aí que acha que é uma coisa surreal. Aqui, ó, pullback no rastreador Jack, aqui embaixo fosse o clique positivo, talvez você desse uma entrada aqui, stop aqui embaixo dessa região, alvo no topo, tá? Não estou falando que vai dar certo nem que vai dar errado, são questões operacionais básicas e bem visuais, tá bom? Bem visuais. Agora vamos ver alguma coisa de swing trade, tá bom? Vamos começar aqui na Petrobras. Então aqui na Petrobras a gente consegue ver mesma coisa, tá? Estratégia agressiva. Estratégia agressiva. Então a gente tem a leitura aqui do Ova Swing, que é a mesma leitura que nós falamos. Então quando a gente vê bastantes algo trades no fundo, a gente fica esperto e pode ter uma possível reversão de movimento. Aqui, ó, pullbacks do Força Weakness na região, importante também, interessante. Tá? Porém aqui embaixo era o ADH, né? Depois o ADH fica verde, mas fica verde nessa região aqui. Aqui já vem diminuindo, tem que ter essa noção também, igual eu falei, o delta é menos 1000, mas depois ele é menos 500, né? Tá tendo a reversão. Depois ele é menos 100, tá tendo a reversão. Mesma coisa aqui a gente olhando de forma visual o ADH. Poderia estar botando uma compra aqui, talvez não pegou por causa do gap, tá? Isso daqui é o mercado de swing trade, tem essas nuances, tá? Mas isso daqui é só uma forma de estar explicando o que aconteceu.
aconteceu? E essa venda aqui? Aqui não existiria venda pelo fato do Força Weakness estar do lado comprador, entendeu? Então aqui entra o que a gente está falando. O mercado estava comprador, por mais que desse algum sinal. O mercado deu um delta de 20 mil com 266 de volume, mil de volume, depois ele deu um delta negativo. Eu venderia aqui. Vai totalmente contra o que eu acabei de falar, tá bom? Então você tem que estar entrando a favor do movimento, que seria qualquer movimento aqui embaixo. Está tudo para cima. Faltou a gente colocar o nosso jack, né? Rastreador jack, logicamente. Então aqui nem teria aquela entrada. Falei besteira, foi mal. Ali seria uma entrada ultra agressiva se você tivesse feito isso. Mas aqui encaixa as entradas, tá? E aqui também teria encaixado. Mas, como eu acabei de falar, não teria entrado, porque outro gap também você também não teria entrado. Mas isso é questão de ajustes. São ajustes que você vai fazer no seu operacional. Então aqui é para você ter insights, tá? Insights operacionais. O mercado subiu e basicamente é isso, para cima, acima do jack, entrada acima do candle verde, ou o que eu falei, esperar o pullback depois de um rompimento, ele voltava a trabalhar a região anterior, tá? Então aqui, Petrobras, aqui tem ANIM, não sei nem que ação é essa, ela apareceu aqui quando eu estava mudando, resolvi deixar. Aqui o Força Weakness dela é negativo, tá? Que a gente consegue ver que o Força Weakness dela é negativo. Então, você vai ter que usar de forma discricionária para poder estar fazendo essa operação. Também não tem nada de errado. Ali eu falei de uma estratégia objetiva, mas você pode estar usando as informações que você está vendo na tela a seu favor, tá? Você pode clicar aqui, vou clicar no suporte e resistência. Aparentemente não pegou um suporte e resistência aqui na tela, tá? Tá piscando assim por causa que é excesso de informação, tá bom? Excesso de informação. O suporte, resistência e o overswing, eles puxam muitas informações no seu gráfico. Então, às vezes, ele pode ficar piscando. E outra dica, sempre que você for mudar de um tempo gráfico para o outro, você tira, exclui aqui, overswing, muda o tempo gráfico. Vai mudar de ativo, até de ativo. Até aqui, vou mudar para Vale 3. Clica, tira o overswing, o suporte, resistência e a AVWAP, tá? Porque são indicadores que puxam muita informação, pode acabar dando erro, ainda mais se o computador não for muito bom, pode prejudicar. Continuando olhando, aqui a gente coloca o jack também, então aqui ó, para baixo, tá? Aqui são vendas, então nas vendas, estratégia agressiva, teríamos uma estratégia agressiva aqui, ó, na perda dessa mínima, então ó, aqui. Aqui nós temos uma estratégia conservadora, que acontece pouquíssimas vezes, que é quando nós temos o mercado fazendo um pullback de volume. É isso que eu chamo, pullback de volume. Então o mercado ele vem diminuindo a quantidade de volume, você acha que ele vai subir, só que não, ele faz uma pegadinha. Ele sobe, ele te dá um candle, cadê aqui, ó? Ele te dá um candle, né, um histograma de volume, e se perder ele, você vende. Então aqui, ó, uma estratégia moderada, você pode estar utilizando aí no swing 3, tá bom? E aqui não tem compra, é operar contra a tendência. Quando a gente geralmente opera contra a tendência, é porque a gente viu alguma coisa de forma discricionária que a gente acha que faça sentido. Mas também não teria problema que ele está no gráfico. Vamos confirmar esse gráfico aqui. Deixa eu até botar aqui o Smart na tela. Está no gráfico diário, mas você poderia descer aqui ó, nos outros tempos gráficos, por isso que eu estava falando. Cara, isso aqui é muito legal. Nos outros tempos gráficos, essa ação está toda positiva. Então, ó, no diário, ficar de olho nessa região, que é a região justamente do rastreador jack. Então, se você está operando, talvez, vou trazer para um 60. Tá, você já tem basicamente um alvo que seria ali no rastreador jack, que é a forma negativa aqui do diário, tá bom? Vamos olhar mais outra coisa. Então já olhamos Petro, olhamos ANIM, olhamos WDO. No 2, no 4, vamos olhar TSA 4. Então aqui, ó, estamos com TSA 4 na tela. Aqui eu já estou com outro layoutzinho para vocês se familiarizando, sabendo que tem várias formas de estar
montando seu layout aqui com o WAPV System no MetaTrader 5, porque muita gente fala, caramba, mas é um monte de indicador. Cara, você clica, você tira da tela. Então aqui, eu deixei aqui tudo isso de propósito mesmo. Então você vem no suporte resistência, clicou, tirou o suporte resistência, já deu outro visual para sua tela. Aqui embaixo nós temos o WACD, onde você vai estar olhando níveis, né, de sobrecompra, sobrevenda, divergência, convergência, tudo isso aqui nesse gráfico. Lembrando também, nesse indicador, lembrando também que o WAPV System segue com vídeos, tutoriais e um manual, tudo isso para ficar muito fácil a sua utilização, sem contar do meu suporte 100% online, quando você tiver qualquer dúvida, tá? Aqui eu deixei no H4 para dar um exemplo daquilo que eu acabei de falar. Então vamos puxar aqui um Smart, a gente puxou o Smart, a gente consegue ver o TSA4 todo positivo, tá? Em todos os tempos gráficos. Aqui embaixo eu tenho o nosso Force Weakness no formato histograma, se você quiser ali não ver o pullback dele, mas só ver que se ele realmente está positivo, tá bom? Isso é uma forma de você estar fazendo isso. Aí pode complementar com o WACD, para você estar vendo a questão de regiões de sobrecompra e regiões direcionais. Aqui embaixo eu deixei o nosso OVA Swing, então nós temos os fundos marcados por deltas positivos, tá? Deltas positivos, então se a gente tem delta positivo no fundo, a gente tem absorção do movimento, tá? O mercado está sendo absorvido nesse fundo aqui e a gente consegue ver também quantidade de volume, então tinha menos não, né? Que volume não tem menos, a gente tinha 45 mil, 116 mil, 26 mil e 46 mil aqui nesse último fundo, onde ele largou para a gente um algo trade. Então passou para cima do rastreador, deu essa entrada e o ITSA4, né? Itaúsa está subindo ali no gráfico de 4 horas, tá bom? Vamos ver agora BBDC4. BBDC4 é um ativo que todo mundo está de olho, né? Tá dando, aparentemente, ele vai dar uma oportunidade de compra aí, né? Tá dando, região de oportunidade de compra, isso não é indicação de compra, mas de acordo com a mídia, com o que todo mundo está falando, é isso que está acontecendo, tá? Então a gente está aqui no H4, a gente consegue ver diversos algo trades marcando esse fundo, que é o diversos algo trade marcando esse fundo. E outra coisa, o legal é que a gente não está adivinhando, a gente está vendo, tá? É diferente de quando a gente começa a achar. Eu não vou citar nada aqui de formas operacionais, mas o chato é quando a gente começa a achar. Quando a gente começa a ver, já é muito mais interessante. A princípio eu não preciso nem falar nada, que provavelmente ele está abaixo do nosso rastreador Jack, tá? Só eu achar ele aqui, rastreador Jack, que é a entrada de venda, tá? Então isso aqui é uma possível acumulação, ainda não sabemos se é ou se não é, mas uma possível acumulação, a princípio seria venda. Vamos pegar aqui o nosso Force Weakness, tá? Então aqui, ó, olha a divergência que nós temos, e aqui é no H4, tá? Só para lembrar. Então nós temos o Force Weakness positivo e nós temos o nosso rastreador Jack negativo. Então seria aqui um operacional muito discricionário, tá? Muito discricionário. A gente consegue ver que o Bradesco fez de volume 447 mil, depois ele foi diminuindo a quantidade de volume para 213 mil, e esse último fundo aqui marcou por 52 mil, quantidade de volume dele. Largando mais um algo triste desse fundo, a gente consegue ver o mercado aqui, ó, sem muito interesse, porque quando o mercado, o OSV trabalha abaixo do eixo zero, é baixo interesse profissional. O interesse profissional ele está quando ele trabalha acima do eixo zero, isso é muito importante falar também. Então é um indicador que eu gosto muito de estar usando, tanto nos candles como no próprio próprio indicador, né, como indicador aqui na tela também. Então, se você está comprando, fica de olho nessa possível briga aqui, mas a expectativa seria esse movimento, tá? Aí ficaria lindo, tá bom? Aí ficaria lindo. Então a gente consegue estar olhando ali, ó, que H1, H4 diário e semanal ainda é
negativo. Lembrando que, como eu falei, então eu faço day trade de ações. Cara, isso aqui é lindo para day trade de ações. Você usa lá 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, pode conciliar isso aqui totalmente com o seu operacional, sem contar que você pode estar utilizando isso aqui junto para fazer operações de opções, tá? Então você olha o gráfico das ações e faça suas operações com opções. Qualquer operação com opção, desde compras e vendas a seco até operações estruturadas, tá bom? Eu tenho feito muito essas operações, tá? Porque para mim é muito melhor, porque tá comprando a ação propriamente dita, ok? Vamos dar uma olhada aqui, mas o que? Eu acho que zerou, olhamos tudo que tinha que ver. Esse ABF3 aqui é um indicador que a gente tem, que não faz mais parte do pacote WAPV System, ele é um indicador por fora, tá? Que ele nos dá, a gente consegue colocar, se eu não me engano, até 32 ativos. Vamos ver se confirmar isso agora. Lista de indicador, a gente consegue colocar até 32 ativos nele, tá? E você tem aqui todos os tempos gráficos que estão ali na tela, do 1, 2, 3, 5, 15, 30, H1, H4, diário e semanal. Então você consegue colocar 32 ativos aqui e você consegue estar mapeando. Vou colocar ações do setor financeiro, vou colocar as opções, vai uma dica aí, ó, vou colocar as opções mais líquidas e ficar monitorando esses papéis, tá? Tudo isso você pode estar fazendo utilizando essa ferramenta aqui, que hoje em dia ela vai à parte, tá? Ela não faz mais parte do WAPV System, mas auxilia muito também no monitoramento para quem está fazendo mais swing trade, tá? Para quem está fazendo day trade, não sei se faz muito sentido, apesar de o day trade, a métrica é mais de 1 a 5 positivo, né? E o swing trade usa mais do 15 para cima. Então, realmente, day trade ou swing trade pode estar utilizando também. A princípio, era isso. Se tiver mais alguma dúvida, tá? Mais alguma dúvida sobre qualquer informação sobre o WAPV System aqui para o MetaTrader, pode me mandar, tá? Pode entrar em contato. Aí embaixo vai estar o link do nosso Telegram, lá eu coloco muito print. Tenho colocado alguns shorts para estar melhorando o entendimento dos prints que eu coloco lá no Telegram. Se quiser bater um papo, pode me chamar através do WhatsApp que está no site, qualquer um dos nossos 2 sites, você consegue falar comigo. E é isso daí. Espero que eu tenha auxiliado, trazer algum insight para o seu próprio operacional ou para uma nova forma de você estar enxergando o mercado utilizando a análise de preço, volume e delta diretamente no gráfico. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!